Pessoal, essa questão número 9 a 10, ela é uma questão que envolve a parte de potência com eletricidade, tá? Agora a gente vai começar a colocar corrente elétrica. Fazendo uma revisão bem rápida para vocês aqui, ó, porque todo exercício eu estou fazendo revisão com vocês. A corrente elétrica por exemplo, um fio, e dentro da corrente elétrica eu tenho um monte de elétrons aqui, todos parados. Só que para eu gerar energia elétrica, eu preciso que esses elétrons comecem a se movimentar. Então, dar movimento a esse elétron é dar velocidade a eles. E a velocidade a gente chama de corrente elétrica e representa pela letra I. I é intensidade da corrente elétrica. E a unidade de medida que a gente oferece para a corrente elétrica é o A de ampere, tá? Só que é o seguinte, para que isso gere velocidade, eu preciso que tenha uma tensão. Uma tensão eu chamo de voltagem, tá? É o volts. Então eu vou representar por U. U é a voltagem e a representação dela é o volts. Então o que é esse U? É a força. A força. Normalmente na nossa casa essa força pode ser de 127 volts ou 220 volts, que faz com que esses elétrons se movimentem. E eu represento por V de volts, tá? Só que é o seguinte, se eu faço uma força muito grande, esses elétrons eles podem ter uma velocidade muito alta. E se essa velocidade for muito grande, ele acaba dando o que eu chamo de curto-circuito. Por isso que eu preciso colocar um resistor aqui, ó, um resistor, para diminuir essa velocidade. O resistor eu represento pela letra R, que eu chamo de resistor, e o símbolo dele é esse daqui, que é o Ohm, tá? Essa é a nossa revisão agora, que vocês não podem esquecer. Só que tudo isso tem uma potência. O que é a potência elétrica? Potência elétrica, eu não vou demonstrar a fórmula de novo para não ficar muito comprida. A fórmula que a gente usa é o PUI, é essa daqui, tá? Então, se eu pegar a tensão, vamos supor uma tensão de 127 ou 110 volts, e multiplicar pela intensidade da corrente, eu tenho a potência. Só que daqui, ó, desses três que vocês viram, saiu uma fórmula que é a primeira lei de Ohm, que é o URI. Ó, U é igual a R vezes I. Essa daqui, tá? Se você me pega essa fórmula aqui da potência, potência é U vezes I. E no lugar dela, aqui, ó, no lugar do U é R vezes I. Se você coloca aqui, no lugar do U, R vezes I, você passa a ter R vezes I ao quadrado. Essa é a potência. Se você pegar agora essa fórmula do PUI e fizer sumir o I aqui, eu vou fazer o I desaparecer. Vou isolar o I, vai ficar U sobre R. Se eu colocar aqui no lugar do I U sobre R, vai ficar U vezes U sobre R, potência é igual U quadrado sobre R. Então, toda vez que eu falar para você em potência, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Potência é igual U vezes I, potência é igual R vezes I ao quadrado e potência é igual U quadrado sobre R. Essas são as três fórmulas de potência, tá bom? Agora, meninos, vamos resolver o exercício aqui, que ele é simples. Eu tenho um disjuntor. Para quem não sabe, disjuntor é aquele aparelhinho que fica atrás da nossa casa para desligar um circuito, uma lâmpada. Esse disjuntor aqui, ó, pretende-se dimensionar um disjuntor para proteger. Vamos ver quem que ele vai proteger. Esse disjuntor vai estar ligado numa tensão de 120 volts, tá? Lembra que volts é tensão. E esse disjuntor, ele vai estar desligando uma lâmpada de 60 watts, um ar-condicionado de 1000 e um computador de 140. Então, a potência total dele, que ele vai estar desligando, é 60 mais 1000 mais 140. Dá 1140 mais 60, 1200. Então, a potência total, 1200. E aí, a pergunta é: qual é o valor que eu quero da corrente? O disjuntor, sempre eu tenho que calcular o valor da corrente elétrica. Então, meninos, é só aplicar a fórmula aqui do PUI, ó. Do PUI. Eu tenho que a potência total é 1200
está ligado numa rede de 120, vou achar o I. 1.200 dividido por 120 vai dar 10 ampere. Só que eu não vou colocar ele exatamente no 10 ampere. O exercício está falando para eu colocar aqui uma compensação de 30%. Então eu vou calcular aqui, ó, vou vir aqui no cantinho esquerdo, ó, 30% de 10 ampere. O que é 30%? É 0,3. É 30 dividido por 100. 0,3 vezes 10 dá 3 ampere. Então eu vou colocar aqui um fator de ajuda. O meu disjuntor tem que ter os 10 ampere mais um fator de segurança de 3 ampere. A resposta 13 ampere. Certo? Revisamos aqui tudo que eu queria que você revisasse da parte de elétrica. Agora aqui, ó, esse exercício fala que o gráfico mostra a potência elétrica em quilowatt consumida na residência de um morador na cidade de Franca ao longo do dia. Então, se você olhar o gráfico aqui comigo, você vai perceber o seguinte, ó. Aqui, ó, das 6 horas até as 8, esse morador está usando aqui um aparelho com 4 kW. Das 18 horas até as 20 horas, ele está usando, se você olhar aqui no gráfico, ó, uma potência de 6 kW. E aqui para fechar, ó, a potência das 20 às 22 horas é de 2 kW. Pronto, isso é a interpretação do gráfico. Agora vamos lá. A residência é alimentada por uma tensão, tá? Toda vez que eu falo voltagem, isso é tensão, de 120 volts, ó. 120 volts. Essa residência tem um disjuntor que desarma se a corrente elétrica ultrapassar um certo valor. Esse é o objetivo do disjuntor. Para evitar danos na instalação elétrica, certo? Por outro lado, esse disjuntor é dimensionado para suportar uma corrente utilizada por todos os aparelhos que somam 7,2 kW. O disjuntor, todos os aparelhos, não só esses, mas todos, têm uma potência total de 7,2 kW. Tá. Vamos ver o que está perguntando aqui no A. Qual o valor máximo da corrente que o disjuntor pode suportar? Pessoal, bem simples, ó. A tensão dele aqui é de 120 volts. 120 volts, certo? A potência máxima que ele pode é de 7,2 kW. Se eu multiplicar 7,2 por 1000, eu vou encontrar o resultado em watts. Aí fica 7,2 vezes 1000, 7.200 watts. E eu quero descobrir a corrente que o disjuntor pode suportar. Quero descobrir o I. Vou aplicar a fórmula do PUI. Aqui na potência eu terei os 7.200. A tensão é de 120 e eu quero descobrir o I. Como o 120 está multiplicando, ele sempre passa dividindo, ó. Sempre quem passa dividindo vai embaixo. 720 dividido por 12 dá 60 ampere. Então o disjuntor tem que ser feito de 60 ampere. Esse é o disjuntor, certo? Agora aqui, ó. Qual é a energia em quilowatt-hora consumido ao longo de um dia nessa residência? Agora aqui, meninos, eu tenho que olhar no gráfico, ó, porque o que ele consome durante o dia está marcado no gráfico. Então vamos olhar aqui comigo, ó. Ele quer em quilowatt-hora. Olha aqui no eixo em pé do gráfico que está em quilowatt e a parte deitada está em hora. Das 6 às 8 horas, que são 2 horas, ó, esse pedacinho aqui, ele está usando 4 kW. Então, olha lá. Quando eu quero calcular energia, você vai lembrar o seguinte. Você vai lembrar aqui, potência é a energia pelo tempo. Se eu multiplicar isso cruzado, a energia é igual a potência vezes o tempo que os aparelhos ficam ligados. Eu tenho que a potência naquele intervalo foi de 4 kW. E o tempo, olha lá, ó, das 6 horas até as 8 são 2 horas. Então, 2 horas. Então, esse aparelho consumiu uma energia de 8 kWh. Tá aqui.
Mas eu não tenho só um aparelho, eu tenho outro aparelho. Então vamos calcular do outro. Ó. O outro aparelho, se você olhar aqui comigo, aqui, ó, é esse aqui. Esse aparelho consumiu 6 kWh, das 18 até as 20, 18 vai dar aqui mais 2 horinhas, certo? Então eu vou colocar aqui 6 kW vezes 2 horas. Então a energia dá 12 kWh. Pronto, aqui também tá ok. Agora olha o último aqui, ó. Energia é igual. O último aparelho, se você olhar aqui esse cantinho dele, ó, é das 20 às 22 horas, são 2 horas. E a potência é de 2. Então, 2 kW vezes 2 dá 4 kWh. Pronto. Agora, qual que é a potência total consumida? 8 mais 12 mais 4. Aqui dá 24 kWh consumido. E para a gente finalizar esse exercício aqui, ó, bateu. Qual é o preço que eu vou pagar por um mês de consumo se 1 kWh custa 50 centavos, tá? Aí, pessoal, é bem simples, ó. 24 kWh é o por dia, ó. 24 kWh por dia. Cada kWh eu pago 50 centavos, certo? E um mês tem 30 dias. Se você multiplicar isso aí, tem que dar essa resposta aqui, que é R$ 360.